Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o filme Pássaro Branco, uma história extraordinária da Prime Video. Mas na própria plataforma, se você só pesquisar Pássaro Branco, o filme já aparece. Enfim, esse filme me encantou e acredito ter sido o melhor filme que eu assisti esse ano. E olha que eu assisti muita coisa esse ano, hein? Mas antes de me aprofundar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas outras redes sociais, assiste esse vídeo até o final. E é isso, bora pro vídeo. O filme começa nos mostrando Julien em sua nova escola. Lá, ele conhece uma garota que o convida para fazer uma viagem com o seu grupo. Mas o Julien nem dá bola para ela, até que um outro garoto aparece dizendo que os pais dele conhecem os pais de Julien e pediram para os dois serem amigos. Durante essa conversa, o garoto deixa claro que Julien está sentado na mesa dos perdedores, que se ele quiser sentar junto com os populares, é só sentar na mesa dele no outro dia. Julien aceita o convite e acaba desprezando a menina. Em casa, ele recebe a visita da sua avó, Sarah, e nesse momento eles conversam sobre a expulsão de Julien. Pra quem não sabe, esse filme se passa no mesmo universo de Extraordinário, um outro filme onde Julien é um cara que faz bullying com seu colega, e é por isso que ele é expulso da escola. Pra ser sincera, eu assisti ao filme Extraordinário, um outro filme que é muito bom, muito gostoso de assistir, muito triste também, esse filme que eu tô falando agora nesse momento, o Pássaro Branco. O filme Pássaro Branco também é um filme triste de assistir, mas são filmes muito bons e são muito bem feitos, né? Mas tem tantos anos que eu assisti o filme Extraordinário que eu sinceramente não lembro muita coisa sobre. E com certeza uma delas não é o fato de que o Julien era um dos caras que fazia bullying com o August. Até porque minha memória é de peixe e eu sou incapaz de lembrar o nome das pessoas. Sinceramente, é péssimo. Enfim, Sarah, ao perceber que o seu neto não aprendeu nada com a expulsão e que estava novamente caminhando para um caminho ruim, resolve contar a história de sua infância, que começa muito linda. Sarah é filha de um médico e de uma professora de matemática. Ela tinha uma vida perfeita praticamente, uma vida financeira boa e suas únicas preocupações, como ela mesma disse, eram as suas roupas, os sapatos e se manter como uma garota popular na escola. Mas essa vida boa não durou para sempre, pois com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, se aproximando cada vez mais da região em que ela morava, dominando territórios e as mídias desses locais, Sarah e sua família, que apesar de não serem judeus praticantes, digamos assim, eles não iam na sinagoga e esse tipo de coisa, apesar disso, eles acabaram sendo sim oprimidos. Primeiro perdendo seus empregos, depois passando a não poder mais fazer compras e em seguida começariam a ser caçados. Os pais de Sarah, vendo a similaridade do que estava acontecendo na França, do que aconteceu na Alemanha, começaram a planejar uma fuga, que aconteceria no máximo em 2 semanas. Que judeu? Eu não sou judeu! Devolve o dinheiro dele, judeu! Porém, um dia, enquanto Sarah estava em aula, ela foi convocada pelos professores, junto com outros alunos, para sair daquele local, já que um grupo de soldados nazistas estava a caminho da escola. Sarah e o grupo de alunos que estavam sendo liderados por um também judeu acabaram sendo pegos. Eles até conseguiriam fugir, se não fosse por Vincent, que falou aos soldados nazistas que todas aquelas crianças que eles estavam procurando estavam sim na escola e com a ajuda dos professores fugiram do local. Apesar dos soldados conseguirem pegar o líder da fuga e o matar, além de pegar todas as crianças para levar a campos de concentração, Sarah conseguiu fugir e ela volta para o prédio da escola. Lá ela é encontrada por um colega de classe que tinha uma deficiência na perna, causada por uma poliomielite que ele pegou. Infelizmente, o fato dele ser deficiente fazia com que ele sofresse bullying na escola, inclusive pelos amigos de Sarah, que apesar de não fazer nenhuma brincadeira com o garoto, nunca o tinha defendido. Mesmo sem ela nunca ter o protegido, o garoto resolve ajudá-la a fugir, usando uma passagem de esgoto que ele conhecia por conta de seu pai. Depois de passar pela tubulação, eles chegam à casa do garoto. Lá, os pais dele abrigam a menina dentro do celeiro. Isso
Isso porque eles tinham um casal de vizinhos que era muito fofoqueiro e que possivelmente eram informantes nazistas. Sarah, que estudou 5 anos com esse garoto, até aquele dia não sabia o primeiro nome dele, que era Julian. Sim, Julian, igual ao neto da Sarah. E nesse momento eu pensei, Julian ficou surpreso em saber que o nome do garoto era Julian. Então, das duas, uma. Ou ele é neto do garoto e Sarah casou com o Julian do passado, ou o Julian morreu. E eu gostaria de dizer que eu estava certa em uma dessas duas alternativas, tá? Enfim, 1 ano se passou. Nesse meio tempo, ela e Julian se aproximaram bastante e passaram a se gostar cada vez mais. Julian ensinava as matérias para Sarah para que ela não ficasse atrás dos outros alunos e também brincava com ela de imaginar estar em outras cidades. E à esquerda é Notre Dame. Além de fofocar sobre o que estava acontecendo na escola na ausência da garota. Era aniversário de Sarah e a família de Julian resolve fazer uma festinha para comemorar o aniversário da garota, com bolo de chocolate, vela e parabéns. Além disso, Julian tinha entalhado um pássaro de madeira para dar de presente a Sarah. E nesse momento eu fiquei pensando, como é que eles passaram pelos vizinhos fofoqueiros, sem ninguém ver. Gente, que furo de roteiro, hein? Mas eu estava enganada. Basicamente, o pai de Julian tinha arrancado um dente e usou o que sobrou do seu remédio para contaminar o leite dos seus vizinhos, que acabaram adormecendo. Depois de se divertirem bastante, durante a madrugada, Julian volta pro celeiro e chama Sarah para sair à noite. Isso porque ele queria mostrar as flores que estavam florescendo naquele momento, já que era primavera. Sarah voltou para o celeiro tão feliz e acabou dando um presente para Julian também, o seu caderno de desenhos, que ela nunca mostrava a ninguém. Na verdade, ela mostrou uma vez para o Vincent, mostrando que ela gostava do garoto, que acabou tirando sarro da cara dela, dizendo que ela desenhava até bem para uma judia. Mas é claro, depois de tanto tempo convivendo com Julian, ela já não se importava mais com o Vincent, né? E quando ela entrega o caderno pro Julian, em sua casa, ele começa a folhear. Havia um retrato do Julian com um poema escrito para ele, se declarando, dizendo que ela o amava. No outro dia, Julian acorda sorridente, completamente feliz, e vai para a escola. Só que desde a invasão nazista, ele pegava um caminho mais longo para chegar ao local, já que o caminho mais curto havia alguns soldados inspecionando quem passava por ali. Não sei o que fez Julian pegar a estrada principal naquela manhã. Talvez se sentisse corajoso. Talvez tivesse outras coisas em mente. E bem, infelizmente, lá estava Vincent. E como esse garoto é a maldade encarnada, ele manda os outros oficiais pegarem o Julian, que é colocado junto com alguns pacientes de um hospital. Bem, para quem não sabe, os deficientes também eram perseguidos pelos nazistas. Depois que levam o Julian, o Vincent resolve inspecionar a bolsa do garoto e lá encontra o caderno de Sarah. E como ele percebe que haviam vários desenhos diferentes dos que ele havia visto antes, ele entende que Julian estava abrigando a garota. Então ele vai à casa de Julian e persegue Sarah, que consegue fugir para a floresta. No entanto, é quando a garota está encurralada que uma alcateia de lobos ataca o Vincent. E apesar de eu ficar muito feliz com a morte desse garoto, é uma morte que não faz sentido nenhum, porque a alcateia simplesmente vai atrás dos tiros e ataca quem tava atirando. Meio esquisito, né? Enfim, além disso, ninguém dá falta do Julian, né? Enfim, Sarah sai ilesa e vai à casa dos pais de Julian. Lá, ela é descoberta pelo casal de fofoqueiros, que na verdade não eram informantes nazistas. Pelo contrário, eles estavam escondendo um casal de judeus em seu sótão. Ao saber da situação de Julian, eles resolvem ajudar os pais do garoto, inclusive dando dinheiro para que ele consiga ser solto. Então, a mãe de Julian e o senhor vizinho vão em busca do Julian, que estava a caminho de um campo de concentração. O problema é que, como o caminho estava bloqueado, o grupo teve que seguir a pé. Nesse momento, os pacientes resolvem armar uma fuga e todos eles acabam mortos, inclusive
o Julian. Infelizmente, o senhor vizinho e a mãe do Julian, que estavam a caminho, não conseguem chegar a tempo e apenas ouvem os tiros. São mandados embora pelos soldados e ficam sem o dinheiro que pagaram e sem o garoto. Durante muito tempo, eles nutriam o sentimento de que Julian conseguiu sobreviver e acabou fugindo, mas no fundo, eles sabiam que isso não era verdade. Em casa, eles passam a cuidar da Sarah como se fosse filha deles e a escondem até que a guerra acaba. Vendo essa situação, eu até pensei, ela provavelmente perdeu os pais, porque desde o início da guerra, eles tentaram procurar os pais da garota e nunca os encontraram, e eles acabaram perdendo um filho. Logo, eles podem se tornar uma família. Só que não foi bem assim. A garota volta para a escola e é em um dia de aula que ela descobre que seu pai está vivo e que, na verdade, a sua mãe foi pega pelos nazistas no primeiro dia da invasão. Sarah se muda para Paris junto com seu pai e vive visitando a casa dos pais de Julian até a morte deles. Inclusive, no dia do casamento de Sarah com o avô do Julian, o outro Julian, né? Quem a levou pro altar foi o seu pai e os pais do Julian. No futuro, Sarah é uma pintora de sucesso que vive uma vida feliz apesar de tudo. Depois de ouvir a história da avó, Julian volta para a escola diferente e acaba pedindo desculpas para a garota que ele acabou desprezando. Além disso, ele não se junta ao tal garoto que é popularzinho e que demonstrou ser um cara que pode ser que faça bullying com outros colegas. Se eu pudesse dizer que eu faria uma certa crítica a esse filme, é o fato de que ele não precisava ser do mesmo universo de Extraordinário, já que o filme é lindo e forte por si só. Porém, eu entendo que quiseram trazer um público que já era fã do outro filme pra assistir a esse também. Mesmo assim, esse filme é lindo, emocionante, triste, feliz. Tem muitas emoções em um filme só e é muito bem feito, é maravilhoso. Eu acho que é o melhor filme que eu assisti esse ano, de verdade, e eu super recomendo. E se você assistiu até aqui, clique nessa playlist pra ver mais vídeos como esse.